Vamos lá, falsa identidade então, senhores. O crime de falsa identidade, senhores, previsto lá no artigo 307 do Código Penal, mais um crime contra a fé pública, tem a seguinte redação: atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem e proveito próprio ou alheio ou para causar dano a outrem. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano ou multa, se o fato não constitui elemento de crime mais grave. Então veja lá, primeira observação aqui. No preceito secundário, o legislador já foi expresso. Olha, nós temos sim o crime de falsa identidade, aquele que atribui para si ou para terceiro falsa identidade para obter algum tipo de benefício, né? Ou não ter um tipo de prejuízo, né? Desde que essa falsa identidade, então esses elementos sobre a identidade física de uma pessoa, não seja elemento de crime mais grave. Qual elemento que seria esse elemento de crime mais grave? Desde que não seja uma falsificação, tá? Ou uso de documento falso, tá bom? Então aqui na falsa identidade, senhores, pense na falsificação de informações escritas ou verbais. O sujeito aqui na falsa identidade, ele não apresenta nenhum tipo de documento falsificado ou alterado. Porque se ele utiliza algum documento falsificado ou alterado, o documento pode ser público ou particular, pouco importa, tá bem? Eu vou para outro crime, ou eu vou para falsificação do documento público, 297, ou eu vou para falsificação do documento particular, 298, ou eu vou para o uso de documento falsificado do público ou particular, do 304. Aqui no 307, então, eu não tenho uso de documento, tá bom? Aqui na falsa identidade vai ser falsas informações verbais ou escritas, sem apresentação de documento, tá? Isso está de forma expressa ali no preceito secundário, como o legislador fala lá, desde que não constitua elemento de crime mais grave. Quais são esses aí que ele está querendo fazer referência? Desde que não seja nenhuma outra falsificação do documento público, particular ou uso desses documentos falsos, tá bem? Então, feita essa observação, o objeto material aqui da falsa identidade, do artigo 307, continua sendo a fé pública, está dentro do título dos crimes contra a fé pública, tá bem? O objeto material. O objeto material aqui, então, senhores, é atribuir-se para si ou para terceiro falsa identidade. E o que deve, então, sobre o que recai a conduta criminosa? Veja, o sujeito ativo aqui na falsa identidade, ele fornece ou aponta identidade civil, elementos que nos identificam cada pessoa física de forma individual na sociedade, tá bem? Forneceu esses elementos de forma falsa, escrita ou verbal, tá bem? Nós temos então o crime de falsa identidade. E sobre o que são esses elementos? Escritos ou verbais ditos pelo sujeito ativo. É aquilo que te qualifica. Então me qualifica o quê? Eu dizer o meu nome, a minha filiação, eventualmente número de documento, onde eu nasci, onde eu moro, qual a minha escolaridade, qual a minha profissão, tá bem? Essas informações, então, qualificam, identificam as pessoas, né? Como você se qualifica, né? Estado civil. Então, as falsas informações aqui, atribuir para si ou para terceiro, são essas informações, tá bem? Que são passadas aí de forma escrita ou verbal para a vítima. Núcleo do tipo. Núcleo do tipo é atribuir-se, né? Ou atribuir a terceiro. Então, atribuir-se é apontar, dizer, admitir, né, falsas informações sobre a sua identidade ou apontar falsas informações sobre a identidade de terceiro, né? O sujeito que eventualmente aponta que terceiro é fulano de tal quando não é, ou que confirma que fulano de tal é fulano de tal, mas não é fulano de tal, tá bem? O crime aqui, a falsa identidade, pode recair sobre substituição de pessoas, uma pessoa que já existe, eu forneço então informações sobre uma pessoa que já existe. Por exemplo, o meu irmão, que é bastante comum, né? Uma pessoa procurada, quando é abordada pela polícia na rua, tem uma mandado de prisão contra si, ela não quer ser presa, fornece lá as informações do irmão, de um primo, de uma pessoa que ele conheça, tá? Então, tem por substituição de pessoas. Ou, eventualmente, também a conduta pode recair não sobre substituição de identidades, né? Sobre substituição de pessoas, mas sim sobre a criação, né? Fictícia de uma terceira, de uma pessoa até então inexistente, né? Que eu chamo e brinco aí como se fosse criação de um avatar. O sujeito que cria uma falsa identidade, aí está criando o seu avatar, tá bom? Criou seu avatar, também é crime de falsa identidade, tá? Então eu tenho crime de falsa identidade, seja pelo agente que
cria o seu falso avatar, então cria uma nova personalidade, ou se por substituição de pessoas, a pessoa já existia, uma outra pessoa já existia, eu me passo por ela, tá bem? Me fornecendo as informações, tá? Aqui, senhores, a conduta não é de ficar em silêncio, pessoa que eventualmente é abordada ou precisa passar suas informações sobre a sua identidade civil, não é a pessoa aqui que fica em silêncio, eu não vou passar a minha identidade, tá? Isso, na verdade, no final da aula aqui eu vou falar, tem uma outra contravenção penal lá, tá bom? Então, negar ou não falar a sua identidade quando for obrigatório passar essas informações, eu não tenho um crime de falsa identidade, né? Porque você não está atribuindo nada, você está ficando em silêncio. Mas ao ficar em silêncio, quando lhe for devido passar as informações sobre a sua identidade, eu tenho então uma contravenção penal, lá no finalzinho a gente vai marcar, tá bom? Então volto a reforçar, porque é bastante importante. Aqui na falsa identidade, senhores, volto a repetir, o sujeito não fornece nenhum tipo de documento, público ou particular, tá? Ele não fornece, tá? Essas informações aqui sobre falsa identidade ou ele escreve ou ele fala verbalmente, tá? Então pensa você fazendo um cadastro, né? Quando a gente vai fazer um cadastro, muitas vezes não nos é pedido nenhum tipo de documento, tá bem? Então você mesmo vai lá, preenche e tal, preencheu lá para obter algum tipo de proveito, que é o tipo penal exige, né? Em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a terceiro, tá bem? Desde que tenha essa finalidade, né? Desde que tenha essa potencialidade de causar prejuízo a terceiro ou de obter vantagem para si, eu posso então tomar a falsa identidade, tá? Então pensa no cadastro lá que você preenche de forma escrita, né? Em um local que você vai fazer uma compra, ou para você fazer um cadastro, tá bem? Cadastro pela internet, ou as informações verbais. Ele está num local e precisa passar as informações verbais. Não está com o documento, a pessoa não pede, e você passa falsamente as suas informações, desde que tenha a finalidade de obter uma vantagem ou causar prejuízo a terceiro, tá? Sujeito ativo aqui na falsa identidade é qualquer pessoa pode praticar esse crime, é crime comum. Sujeito passivo aqui, por se tratar de um crime contra a fé pública, nós temos o Estado, né? Sempre de forma direta. E de forma mediata ou indireta, nós podemos ter aqui o particular que sofreu eventualmente algum prejuízo, tá bem? Esse aí é o nosso sujeito passivo, então, direto o Estado, indireto eventualmente pessoa particular ou jurídica que sofreu prejuízo, eventual prejuízo financeiro, tá bem? Elemento subjetivo, a exemplo que a gente falou lá no início das aulas contra os crimes contra a fé pública, todos os crimes, todos os tipos penais aqui previstos no título do crime contra a fé pública são dolosos, tá bem? Não tem crime culposo aqui, tá bom? Então, mais um crime doloso, então a que título o crime é punido é a título de dolo também, não tem forma culposa, tá? E essa finalidade, esse dolo do sujeito é para obter vantagem ou causar prejuízo a terceiro. Causar prejuízo a terceiro é quando eu não tenho obtenção de uma vantagem, mas a minha finalidade de fornecer as informações falsas, verbais ou por escrito, tem o condão aí de potencialidade de causar prejuízo a terceiro, tá? Um exemplo bom de falsa identidade, né? O mais comum de se acontecer é o sujeito que tem algum antecedente criminal e por conta disso tem antecedente criminal e eventualmente está procurado, está com mandado de prisão pendente de cumprimento. O sujeito então não anda com o seu documento, né? Anda sem documentos, eventualmente é abordado por alguém aí, um agente público, né? De repressão, tá? E ele tem então ele aborda e pergunta seus nomes, sua identidade civil, e ele então informa, por exemplo, o nome do irmão, o nome de um primo, ou cria o seu avatar, né? Cria um terceiro, uma qualificação fictícia, tá bem? Para que o policial, a pessoa lá, o funcionário público, o órgão público, o agente público não descubra a existência de um mandado de prisão contra ele, porque ele não quer ser preso. Portanto, daí a sua finalidade, né, de obter vantagem pessoal, tá? Esse é um exemplo típico, clássico, bastante comum aqui da falsa identidade, tá? E sobre esse exemplo, senhores, eu vou para uma súmula 522 do STJ. Essa súmula 522 do STJ aborda o seguinte fato, nesse exemplo que eu estou dando para vocês. Então, nesse exemplo que eu estou dando para vocês, o sujeito que era procurado, que não quer fornecer as suas informações, justamente para se descobrir que ele tem mandado de prisão contra si, não quer ser preso, né? Isso seria essa obrigatoriedade de passar as informações aí, qualificação dele. Ou ao ele dizer atribuir para si falsa identidade, tá?
ele estaria, na verdade, exercendo o seu direito constitucional de não produzir prova contra si? Ou tem, de fato, aqui, mesmo essas pessoas procuradas, ao atribuir falsa identidade para conseguir um tipo de proveito pessoal, estariam realmente, de fato, praticando aqui o crime do artigo 307, né? Então, o confronto que se faz aí é: o sujeito pratica o crime 307 ou ele está no exercício do seu direito constitucional, garantia constitucional, de não autoincriminar-se, de não produzir prova contra si mesmo, tá? Veja, essa questão já foi bastante debatida, ainda é debatida nos casos concretos, né? Mas há súmula sobre isso, então, posição da jurisprudência consolidada, posição tranquila, majoritária, tanto que é súmula. Sim, pratica crime, mesmo a pessoa que tiver procurada, que fornecer informações falsas sobre sua identidade para não descobrir lá, eventualmente, mandado de prisão expedido contra ela, tá? Pratica sim o crime. Ele não está no exercício do seu direito de defesa, tá? De não autoincriminar-se. Veja, essa garantia deve ser entendida de que ele não tem que autoincriminar-se, então ele pode ficar em silêncio. Por não ficar em silêncio, né, e em ficar em silêncio estaria exercendo o direito de não autoincriminar-se, mas ao atribuir, né, ao tentar enganar o agente público e fornecer informações falsas sobre a sua identidade, na verdade sim, ele está extrapolando essa garantia constitucional e sim está praticando o crime. Essa é a redação então da súmula 522 do STJ. Tá? Diz aqui a súmula: a conduta de atribuir-se falsa identidade perante a autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa. Então você tem sim crime. Tá? O sujeito que atribui para si falsa identidade, tudo bem? Ainda que ele alegue que está fazendo isso no exercício de sua autodefesa, não, ele extrapolou essa autodefesa dele. A autodefesa dele, nessas circunstâncias, se ele não quisesse que a sua identidade civil fosse descoberta, ele ficaria em silêncio, ficaria quieto, tá? Mas ao criar, passar-se por terceira pessoa ou por seu avatar, né, ele está assim praticando conduta típica, pratica assim o crime do artigo 307 do Código Penal, tá? Consumação. Consumação aqui do crime de falsa identidade. O crime aqui é formal, senhores. Formal porque não preciso, para fins de consumação, comprovar de fato a existência de um prejuízo, né? Ou comprovar de fato a existência de uma vantagem pessoal, tá bom? Por isso o crime é formal. Para fins de consumação, o delito está perfeito e acabado com a mera prática do delito, tá bem? Para a mera prática da conduta, ao atribuir para si, visando a obtenção de vantagem pessoal, ou atribuir para terceiro falsa identidade, é o quanto basta para fins de consumação do crime, tá bom? É o suficiente para a consumação do delito, ainda que o sujeito não obtenha a vantagem que ele pretendia, tá? Tentativa. Veja lá, eu falei para vocês que a falsa identidade aqui pode ser praticada de duas maneiras, né? De forma verbal, ele passa as informações sobre a identidade civil dele, ou de forma escrita. Então, vale lembrar, para fins de consumação e tentativa, as ideias já de que você já sabe muito bem lá dos crimes contra a honra, ou dos crimes que eventualmente podem ser feitos de forma verbal ou por escrito. Todo crime executado de forma verbal não admite tentativa, tá? Não tem como não conseguir falar, tá? Agora, por outro lado, se esse crime puder ser executado, praticado de forma escrita, ele sempre vai admitir tentativa, né? Porque o seu escrito pode não ter chegado ao terceiro, né? Então, aqui no crime de falsa identidade, se ele for praticado de forma verbal, não vai admitir tentativa. Se ele for, por outro lado, praticado de forma escrita, vai admitir tentativa então, tá bom? Aí você se recorda lá das hipóteses de crimes podendo ser praticados aí de forma escrita ou verbal, tá? Últimas observações que eu queria falar com vocês aqui sobre o crime de falsa identidade é aquela lá, né? Já falei com vocês em aula passada, lá no início dos crimes contra a fé pública, se as pessoas eram obrigadas, lembram? Eu sou obrigado a usar documento na rua, né? Eu sou obrigado a ir na padaria e andar com a RG, tá bem? Lembra-se disso ou não, pessoal? Tá? Eu sou obrigado a andar com documento? Então lá a ideia que a gente falou lá nos crimes contra a fé pública é: se eu não estiver em uma situação em que exista a obrigatoriedade de andar com o documento, então eu não sou obrigado a andar com o documento, portar o documento. Então vou na padaria, comprar pão e voltar para casa. Estou praticando alguma conduta que exija que eu entregue um documento? Não.
Por outro lado, então em situações obrigatórias que eu preciso estar usando documento, né? Dirigir veículo automotor, se eu tenho uma arma e eu tenho o registro, o porte dessa arma de fogo, eu preciso me identificar. Se eu estiver andando com a arma, eu preciso me identificar, eu preciso demonstrar a existência desse porte e do registro da arma de fogo, né? Então são condutas que exijam portar documentos de porte obrigatório. Então eu vou ter que sim estar obrigatoriamente, como o próprio nome do tipo do documento fala, eu vou ter que sim obrigatoriamente andar com documento, tá? Outras condutas comuns aí do dia a dia da sociedade, não vou precisar andar documento, tá? Andar com documento, tá? Então primeiro ponto. Segundo ponto, não estou com documento. Sou obrigado a informar a minha identidade civil? Sim, você tem obrigatoriedade. Se você não informar a sua identidade civil, você vai poder praticar uma contravenção penal, artigo 68 da Lei das Contravenções Penais. Tá? Então, a recusa de informações sobre a identidade civil das pessoas não é o crime do transe 7, é a contravenção penal do artigo 68 da Lei das Contravenções Penais, que diz aqui a contravenção penal do artigo 68 da Lei das Contravenções Penais. Recusa de dados sobre própria identidade ou qualificação. Recusar à autoridade, quando por esta justificadamente solicitados ou exigidos, dados ou indicações concernentes à própria identidade, estado, profissão, domicílio e residência. Pena multa, tá? Então, aquele que está numa situação que é obrigatório fornecer suas informações sobre a sua identidade civil, não estiver portando documento, sou obrigado a fornecer a minha identidade civil? Sim. Se eu ficar em silêncio, eu pratico a contravenção penal do artigo 68, tá bem? E uma outra contravenção penal, que pode guardar uma certa semelhança aqui com o artigo 37 do Código Penal, é a contravenção penal do artigo 45. O artigo 45 da Lei das Contravenções Penais fala lá: simulação da qualidade de funcionário. Fingir ser funcionário público, essa é a conduta. Fingir ser funcionário público, pena prisão simples de 1 a 3 meses ou multa. Essa é a pena lá, preceito secundário dessa contravenção penal. Qual que é a diferença, então, entre a contravenção penal lá do artigo 45 e aqui o crime do artigo 307? Veja, eu falei para vocês que está dentro do contexto da identidade civil das pessoas a profissão, né? A profissão faz parte, sim, dizer o que a gente faz, não faz, nossa profissão, nossa atividade. Está, sim, dentro dos elementos que identificam as pessoas, está dentro da sua identidade civil, tá? Então, se eu disser para uma pessoa que eu sou funcionário público e não sou, na verdade, tá? Posso praticar contravenção penal aqui? Posso, né? E essa contravenção penal, vocês vão ver lá, não tem nenhuma finalidade específica, e é nisso que reside a diferença, justamente para o artigo do 307. Então, quando alguém atribui para si a qualidade de funcionária pública, ela não sendo, pode-se desdobrar em dois tipos de comportamento, dois delitos. Será o crime do 307 do Código Penal quando eu disser atribuir para mim ou para terceiro a qualidade de funcionário público, objetivando uma vantagem pessoal ou para causar prejuízo a terceiro. Então, quando tiver essa finalidade, eu pratico o crime do 307. Quando não tenho essa finalidade, né? E não é mera brincadeira que eu estou falando, né? Formas dolosas aqui. Quando não tiver potencialidade para causar dano a terceiro, tá bem? E não quiser nenhuma vantagem pessoal, então eu posso aí praticar a contravenção penal do artigo 45 da Lei das Contravenções Penais. Porque a Lei das Contravenções Penais, aqui no artigo 45, não exige nenhum resultado, não exige nenhuma finalidade. E é nisso que reside a diferença entre o crime do 307 e a contravenção penal do artigo 45.